Este programa tem o apoio de Nova Notícias, com Mariana Nogueira. Olá, boa noite. Está no ar o bloco informativo Nova Notícias. O Conselho de Ministros prolongou a situação de calamidade até ao próximo dia 30 de maio. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 30 de maio de 2021. Como já noticiado pelo Novo Canal, os concelhos de Carregal do Sal e Paredes e de Cabeceiras de Basto avançam para a quarta fase de desconfinamento, assim como a freguesia de Longueira Almograve, em Odmira. O concelho de Rezende mantém-se no nível de desconfinamento, mas Lamego e Arganil recuam no processo de desconfinamento. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 30 de maio. Tomando por base os dados relativos à incidência por concelho à data de 12 de maio, foram ainda introduzidas algumas alterações no que diz respeito aos municípios abrangidos. Como aqui disse há uma semana, aquilo que nós podemos ver é que, quando olhamos para os níveis de incidência, comparando o início do processo de desconfinamento com a data mais recente, o dia 12 de maio, vemos um decréscimo muito significativo. Os níveis de incidência estavam, é verdade, abaixo de 120, mas estão neste momento abaixo de 50, com 48,7. Quando olhamos para o nível de transmissão, para o RT, podemos ver que ele era de 0,78 a 9 de março, entretanto circulou bastante, tendo ultrapassado o 1 em alguns momentos, mas é neste momento de 0,92. Isto faz com que o país tenha, olhando para a matriz de risco que aqui definimos, em março, evoluído de forma muito positiva, estando hoje claramente no nível verde, como disse, com níveis de incidência abaixo dos 50 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Os concelhos de Penafiel e Passos de Ferreira saíram da situação de alerta. Já o concelho de Paredes avança para a quarta fase de desconfinamento. A par de Paredes, que avança no plano de desconfinamento, os concelhos de Penafiel e Passos de Ferreira, que se encontram na lista de alerta, deixam esta condição. O concelho de Paredes vai avançar no processo de desconfinamento, passando para a quarta fase de desconfinamento, a par da generalidade do país. A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na sequência do Conselho de Ministros desta quinta-feira, realçou que 14 concelhos que deixaram de estar em situação de alerta e 5 passaram a entrar na lista de alerta. A governante realçou que para esta alteração contribuiu a alteração da evolução epidemiológica e da melhoria do país. A ministra relevou ainda o trabalho das autarquias, nomeadamente a de Paredes, mas também das autoridades de saúde locais. É que avançam no processo de desconfinamento, acompanhando o resto do país, 3 concelhos: Carregal do Sal, que tinha neste momento regras de 5 de abril, Cabeceiras de Basto, que ainda há uma semana tinha recuado para as regras de 19 de abril e que agora acompanha o país para as regras hoje definidas, e Paredes, que ainda há uma semana tinha recuado para as regras de abril e também passa a acompanhar o país. Isto significa, e queria aqui chamar a atenção deste facto, que mesmo concelhos que tinham acabado de recuar por terem níveis de incidência, foi possível numa semana, através desta estratégia de isolamento, de testes e isolamento, recuperar estes concelhos, e isso é um facto que queria assinalar. Já o município de Lamego vai intensificar ações de sensibilização e fiscalização junto da comunidade lamecense. O município de Lamego vai intensificar ações de sensibilização e fiscalização
junto da população, depois do governo ter anunciado em conferência de imprensa do Conselho de Ministros que o Conselho vai recuar no processo de desconfinamento para as regras de 19 de abril. A autarquia realça que esta decisão tem por base a atual taxa de incidência da Covid-19 no concelho, superior à fasquia estabelecida, 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores, a partir do qual os municípios dão um passo atrás naquele processo. O desconfinamento no país continua assim a andar a diferentes velocidades. Na próxima quinta-feira será feita uma nova atualização semanal que terá em conta o nível de incidência da Covid-19 em cada concelho. Com o objetivo de inverter a atual situação, o município de Lamego vai intensificar as ações de sensibilização e fiscalização junto da população para garantir o cumprimento de todas as normas higiênico-sanitárias durante a atual situação de calamidade, avança a Câmara Municipal. Os dados epidemiológicos fazem com que, é o slide anterior, peço desculpa, que o conceito de Arganil e o conceito de Lamego, por terem níveis de incidência elevado, regridam para as regras definidas a 19 de abril, mantendo-se com as mesmas regras que estavam definidas. O concelho de Rezende tem um nível de incidência de 154 por 100 mil habitantes e fica nas regras de 5 de abril, como já estava. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas, dia em que não se registaram óbitos em todo o país. Portugal registrou nas últimas 24 horas 450 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.999 óbitos e 841.379 casos confirmados de Covid-19. A RESP defende a flexibilização do acesso à linha de apoio à qualificação da oferta turística. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende flexibilização do acesso à linha de apoio à qualificação da oferta turística, numa fase em que existe por parte das empresas uma estratégia no sentido de promover a atração de consumidores. Numa fase em que as empresas da atividade turística concentram os seus esforços na atração de consumidores e na manutenção dos seus negócios, é essencial que existam linhas de apoio ao investimento para impulsionar a recuperação da atividade turística. Neste momento, o principal instrumento financeiro de apoio ao investimento destinado às empresas turísticas é a linha de apoio à qualificação da oferta promovida pelo Turismo de Portugal em parceria com o sistema bancário, refere a associação, destacando que esta linha é direcionada exclusivamente para investimentos nas áreas da sustentabilidade e da acessibilidade, sendo que para poderem apresentar uma candidatura, todos os projetos devem obter uma pontuação global mínima nestas duas áreas. O Ministro da Defesa vai inaugurar já este sábado o monumento aos combatentes do ultramar, em Valongo. O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, inaugura este sábado pelas 11h30 o monumento aos combatentes do ultramar, localizado na Rotunda 1º de Maio, em Valongo. A autarquia esclarece que o monumento pretende homenagear os militares que combateram no ultramar, sobretudo aqueles que perderam a vida e eram naturais do concelho, salientando que esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Valongo, que conta com o apoio do município. A Câmara Municipal declara que na peça original, em formato triangular, da autoria do arquiteto Carlos Fazenda, estão gravados os nomes dos 26 militares naturais do concelho de Valongo que perderam a vida na Guerra Colonial. A distribuição de manuais e formação de professores dá um novo impulso à programação e robótica nas escolas de Penafiel. A Câmara Municipal de Penafiel entendeu dar novo impulso à iniciação à programação e robótica para os alunos do 3º e 4º ano do concelho de Penafiel, com a distribuição de manuais e formação aos professores.
A autarquia penafidelense esclarece em comunicado que decidiu garantir a continuidade deste projeto para o próximo ano letivo, num investimento de cerca de 300 mil euros em tablets e robôs. Citado em comunicado, o vereador da Educação da Câmara Municipal de Penafiel, Rodrigo Lopes, reconheceu que a programação em robótica e a sua dimensão lúdica e a abordagem às novas tecnologias são determinantes para promover o sucesso escolar. O deputado penafidelense António Cunha defende que a Cimeira Social do Porto foi essencialmente proclamatória. O deputado penafidelense António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do PSD Porto à Assembleia da República, realçou esta terça-feira, numa audição da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, a Cimeira Social do Porto, que decorreu no último fim de semana na Alfândega, teve um caráter essencialmente proclamatório. A Cimeira do Porto teve, de facto, um ponto positivo, que foi de colocar a questão social na agenda europeia. Mas convenhamos que foi essencialmente proclamatória, sem metas vinculativas e que, por isso, depende da vontade individual e da capacidade de cada Estado-membro atingi-las. Contudo, a realidade portuguesa e os nossos empresários alertam-nos para uma carga fiscal que nos vai matando aos poucos, avisam-nos de que Portugal não cresce há 20 anos. A misericórdia do peso da régua foi distinguida pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. A misericórdia de peso da régua foi distinguida no dia 10 de maio pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do combate à pandemia Covid-19. A autarquia destaca numa curta mensagem que partilhou na sua publicação oficial que congratula-se com o reconhecimento feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tendo sublinhado o profissionalismo, a dedicação e o altruísmo com que a Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua cuidou das pessoas, protegendo a saúde de todos. O município releva também o trabalho desenvolvido pelas instituições particulares de solidariedade social que contribuíram ativamente para o controlo da pandemia Covid-19 no concelho. Foi apresentado esta terça-feira o Plano Local de Leitura em Marco de Canaveses. Foi apresentado esta terça-feira no emergente Centro Cultural o Plano Local de Leitura do Marco de Canaveses, instrumento que prevê um conjunto de atividades e iniciativas e tem como finalidade promover os hábitos de leitura e escrita. A autarquia realça na sua publicação online que o Plano Local de Leitura resulta da articulação estreita entre as unidades técnicas da cultura e da educação do município, tendo como metas incrementar a leitura na infância, na juventude e na comunidade. No âmbito da apresentação deste plano foram entregues os prémios vencedores do primeiro concurso literário e artístico Ler, Aprender e Escrever, sendo que o primeiro lugar nos textos literários foi para Francisco Azevedo, da Escola Profissional de Agricultura do Marco de Canaveses. Vamos agora para um curtíssimo intervalo. Fique desse lado. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. O Rally de Portugal está de regresso a Felgueiras, 23 anos depois. Veja agora a reportagem. O Campeonato do Mundial de Rallys, WRC, está de volta à classificativa de Santa Quitéria em Felgueiras, 23 anos depois, com dupla passagem dos concorrentes no domingo, dia 23 de maio, às 7h08 e 10h04. A última vez que o Rally de Portugal visitou o concelho foi na edição de 1998, com duas passagens pela classificativa de Santa Quitéria em Felgueiras e uma pela classificativa do Seixoso, na Lixa. Nesse ano, as vitórias nas passagens por Santa Quitéria foram partilhadas por Marcos Gronholm em Toyota Corolla e Colin McRae em Subaru Impreza. Aliás, Colin McRae foi o vencedor do Rally de Portugal nesse ano, seguido pelo espanhol Carlos Sainz em Toyota Corolla, que venceu a classificativa do Seixoso e ficou no final do Rally a pouco mais de 2 segundos do vencedor. Agora, em 2021, os protagonistas são outros.
Os carros utilizados recorrem a outras tecnologias, em provas com formato diferente, mas com grande competitividade e listas de inscritos muito recheadas. No entanto, um dos concorrentes que voltará a percorrer a classificativa de Santa Quitéria ao cronómetro é o felgueirense Carlos Magalhães. Se em 98 navegou Miguel Campos em Mitsubishi Carisma GT ao 21º lugar da geral, 5º melhor português e 3º no Grupo N, agora volta a correr em casa, na equipa Hyundai Portugal, com Bruno Magalhães no Hyundai i20 R5, enquanto aguardam com ansiedade e expectativa a chegada do novo Hyundai i20 Rally 2. Qual é a expectativa agora para o próximo Rally, que é também um Rally do Campeonato do Mundo, Rally de Portugal? Em termos de campeonato nacional, o Rally de Portugal só irá contar a primeira etapa. De qualquer maneira, iremos participar em todo ele. As expectativas é tentar chegar o mais à frente possível. Tens alguma emoção especial por regressar a Felgueiras na classificativa de Santa Quitéria no último dia do Rally? Como é que dizer? É sempre emocionante, não é? É na nossa terra. Uma classificativa que já não se faz há bastante tempo, que eu gosto muito. E pronto, estamos em casa. Tu aqui há uns anos dizias-me que é uma classificativa com um tipo de aderência especial, bastante diferente daquilo que é usual, mais escorregadia. Tem os seus truques, Santa Quitéria. Tem uma descida muito acentuada, aliás, teremos duas descidas muito acentuadas. A primeira logo nos primeiros quilómetros, e depois tem a parte, depois de passarmos o parque que é quase comum, também tem duas descidas muito acentuadas. Escorrega muito. Há sítios que escorregam muito mais do que os outros, não é? É preciso conhecê-la bem. Eu conheço-a de cor, mas pronto. Mas é como tudo, quando a gente lá passar, se passarmos lá, aquilo com certeza absoluta que será um bocado diferente do que a gente pensa. O Bruno está ansioso pela chegada do novo Hyundai Rally 2. Também estás ansioso por essa chegada? Claro, estamos todos, não é só o Bruno, somos todos, a equipa toda, os patrocinadores estão todos ansiosos pelo carro e está tudo na expectativa para sabermos em que posição nos vamos colocar com o carro novo, não é? As expectativas são boas e esperamos que sejamos ainda mais competitivos que aquilo que somos. A classificativa de Santa Quitéria volta a fazer parte do itinerário do Rally de Portugal na terceira e última etapa da prova e Carlos Magalhães vai literalmente correr em casa. Relativamente a esta prova está autorizada a presença de público, embora se saiba que na Super Especial do Porto e no Shakedown em Baltar não haverá público. No entanto, o parecer da Direção-Geral de Saúde que autoriza a presença de público nas classificativas refere que a organização deve encetar todos os esforços para evitar e dissuadir a presença de público de forma não controlada. Aliás, refere também que a organização deve adotar medidas mitigadoras do risco, considerando zonas específicas para acesso ao público controladas por membros da organização e forças de segurança. A nona edição do Grande Prémio O Jogo Sub-23 disputa-se já este fim de semana. A nona edição do Grande Prémio O Jogo, destinada a atletas das categorias Elite e Sub-23, vai disputar-se de 15 a 16 de maio na zona norte de Portugal. A Federação Portuguesa de Ciclismo destaca em comunicado que o pelotão português vai ter de complementar 3 etapas durante o fim de semana, sendo que na manhã de sábado o percurso será de 77,9 km, com partida e chegada em Castro Daire pelas 9h50. Na parte final desta etapa é de assinalar o prémio de montanha de primeira categoria após uma subida de 3,6 km. Na parte da tarde, pelas 16h20, altura em que terá lugar a segunda etapa. A distância a percorrer será de 64,1 km em São Pedro do Sul, acrescenta o comunicado.
A equipa feminina e masculina da secção de atletismo do Futebol Clube Penafiel foi campeã regional norte. A secção de atletismo do Futebol Clube Penafiel arrecadou o título de campeã regional norte na prova de montanha de 10.000 metros, que decorreu no dia 9 de maio, integrada no Campeonato Regional de Corrida em Montanha, realizada em Lordelo, Vila Real, 17ª Taça de Portugal, segunda etapa. Também as equipas masculina e feminina arrecadaram o título de campeã na prova de montanha de 10.000 metros, tendo obtido o primeiro lugar de campeão regional norte. Em séniores femininos, Júlia Conceição obteve o terceiro lugar. Anabela Aguiar foi a sexta classificada. Bibiana Soares arrecadou o oitavo lugar, Patrícia Ferreira o 10º lugar e Marina Teles o 14º posto. O Polidesportivo da Zona Desportiva de Felgueiras foi requalificado num investimento superior a 30.000 euros. O Polidesportivo da Zona Desportiva de Felgueiras foi requalificado num investimento de mais de 30.000 euros. A autarquia felgueirense destaca em comunicado que esta intervenção contemplou a implementação de um novo piso de resina sintética e novas marcações num recinto de dimensão 40 × 20 metros com iluminação artificial e vedação, que vai permitir a prática de outras modalidades naquela instalação desportiva para além do handball e futsal ao ar livre, como o ténis e o voleibol. Citado em comunicado, o vereador do Desporto, Joel Costa, realça que a Zona Desportiva de Felgueiras é um local de eleição da população com boas condições para a prática desportiva e, como tal, o nosso objetivo é sempre melhorar as condições para permitirmos uma oferta mais diversificada com vista a dar resposta ao solicitado pelos felgueirenses. Antes do comentário semanal e já também habitual do Dr. Rui Brito Fonseca, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para o próximo fim de semana. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 15 de maio, é de chuva fraca ou chuviscos, com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 12 graus, probabilidade de chuva de 100% e o vento fraco. Já domingo, dia 16 de maio, chuva ou aguaceiros com temperaturas máximas de 22 graus e mínimas de 12 graus, probabilidade de chuva de 100% e o vento fraco. Estamos de volta a este bloco informativo Novo Notícias e como é sexta-feira temos já o habitual comentário com o Dr. Rui Brito Fonseca, este comentário semanal que nos traz sempre temas da atualidade. Dr. Rui, que eu desde já cumprimento, muito boa noite. Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Doutor, para o programa de hoje traz-nos mais dois temas. Um que é incontornável, que é a vitória do Sporting Clube de Portugal, e depois outro mais à frente que já vamos referir. Mas o primeiro que quero falar é mesmo este, uma vitória no Campeonato Nacional de Futebol 19 anos depois. É verdade, queria começar por dar os parabéns ao Sporting Clube de Portugal, que após este jejum prolongado de 19 anos, conseguiu vencer o Campeonato Nacional, sem qualquer derrota ao longo de toda a época, e assim chegar ao troféu como o candidato mais natural a esta vitória. Também dar os parabéns a Frederico Varandas e a Rubén Amorim e a toda a equipa técnica do Sporting, que conseguiu, contra todas as possibilidades, porque tinha uma equipa que não era propriamente uma equipa de luxo, tinha uma equipa que era muito feita com as pessoas da casa, digamos assim, e depois uma ou duas estrelas, mas mesmo assim sem serem das mais caras, digamos assim, conseguiram, contra todas as probabilidades teóricas, e provando mais uma vez que nem sempre a teoria comprova o que depois acontece na prática, nem sempre se aplica, então conseguiu levar a bom termo esta empresa, saindo vitorioso. Depois de tantas polémicas que houve em torno do Sporting Clube de Portugal, esta vitória do Sporting sobre o Boa Vista por 1-0, ainda que não tenha sido uma vitória estrondosa, foi a vitória suficiente para poder garantir o título.
veio comprovar que muitas vezes mais do que ter grandes nomes, mais do que gastar muito dinheiro em jogadores, é ter uma grande união de grupo, ter uma estratégia correta para aquilo que se pretende atingir, de modo a inverter estas probabilidades teóricas que existem à partida. Por isso, o Sporting Clube de Portugal está de parabéns por esta grande vitória e pelo regresso aos títulos, digamos assim. É claro que as comemorações da vitória não foram as mais agradáveis, não correram da melhor maneira. Existiram com certeza vários culpados neste processo, como se está a perceber ao longo do tempo. Agora, de facto, era previsível por toda a gente que num jogo como este, que poderia decidir o título, que com certeza centenas ou milhares de pessoas iriam aglomerar-se junto do estádio, dado que não era permitido assistir ao jogo dentro do estádio. E foi o que aconteceu. Aconteceu esse aglomerar de pessoas, aconteceu a existência de um ecrã gigante a transmitir o jogo, aconteceu uma desorganização das forças policiais que parecia que não sabiam muito bem como é que haviam de agir perante o que estava a acontecer, ou seja, parece-me que houve alguma falta de controle daquilo que foi entre a direção das polícias e entre aquilo que a administração interna poderia ou não ter feito relativamente a este jogo. A administração interna deveria ter previsto que isto ia acontecer, é por isso que temos administração interna, é por isso que temos também serviços de informação e segurança, é para perceber se estas situações podem ocorrer ou não e agir antes que elas aconteçam. E como toda a gente sabia, como todos nós sabíamos, até porque víamos pelas redes sociais desde manhã cedo que as pessoas estavam a dirigir para o estádio de Alvalade, o governo teve bastante tempo para poder delinear uma estratégia e para criar perímetros de segurança maiores, mais alargados, de maneira a que as pessoas não se agrupassem daquela forma. Não o fez, errou, a meu ver, e o resultado foi aquela aglomeração de pessoas e para além disso, numa situação de pandemia como aquela em que estamos, vamos ver qual vai ser o resultado em termos de saúde pública durante a próxima semana, 2 semanas. Esperemos que não seja muito grande, mas este aglomerar de pessoas não deixa de ver grande coisa de positivo. E quanto ao Sporting, é. E este aglomerado de pessoas, doutor, se me permite, não foi por serem adeptos do Sporting. Se fosse com o Benfica ou o Futebol Clube de Porto seria exatamente igual. Portanto, acho que é bom de sublinhar isso, porque as pessoas muitas vezes confundem e acham que é os sportinguistas. Não, se fosse com outro clube, na minha opinião, seria igual os festejos, não concorda? Naturalmente que sim, até porque nestas coisas do futebol a racionalidade não é propriamente o ponto forte. O ponto forte, exatamente. Quando estamos sobre questões de futebol, questões desportivas, estamos a falar de paixões, estamos a falar da irracionalidade e por isso as pessoas não agem pensando de forma racional. Pelo contrário, agem de acordo com as suas paixões, agem de acordo com o impulso do momento e deixam-se ir na onda, como se costuma dizer. E foi isso que aconteceu, as pessoas agiram de forma irracional, nem pensaram na pandemia, tal era a euforia que estavam a sentir e naturalmente se tivesse sido o Porto, o Benfica ou o Braga, qualquer outro clube, teríamos uma situação idêntica. Por isso quem tinha que acautelar as condições de segurança e de higiene teriam que ser as forças públicas e não foi isso que aconteceu porque já sabíamos que as pessoas iam agir irracionalmente. E é o que acontece sempre nestas situações. Tenho os ânimos à flor da pele. Doutor, passando agora para o segundo tema, que é também ele de grande relevância, que é os desafios da educação inclusiva. Exatamente. Eu trouxe este tema porque recentemente participei numa audição pública da Comissão Parlamentar de Educação e Juventude sobre estas questões e abordarmos este tema e aquilo que ainda falta fazer do ponto de vista da inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais. No nosso caso, por exemplo, do Ixedor, nós temos toda a estrutura da instituição preparada para dar resposta a estes estudantes,
desde elevadores a placas elevatórias, etc., que permitam a circulação dos estudantes de forma autónoma, porque é isso que se pretende numa pessoa com necessidades educativas especiais, de forma autónoma por todo o campus, permite o acesso às salas de forma autónoma. Para além disso, temos gabinetes de apoio que orientam os estudantes, temos o Estatuto do Estudante com Necessidades Educativas Especiais, e para além disso temos um gabinete de apoio psicológico que apoiam estes estudantes que, por vezes, fruto também da sua situação, sentem-se de alguma forma excluídos pelos outros e por isso é importante um acompanhamento psicológico destes estudantes. E por isso também a nossa história, a história do ICEDU com estes estudantes com necessidades educativas específicas, é uma história de sucesso do ponto de vista da sua graduação, e o que nos satisfaz, pois, é essa a nossa missão. Agora, de facto, existe um conjunto de questões que os governos não têm acautelado até aqui. Existe um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 54 de 2018, que assegura algumas questões relacionadas com as necessidades educativas especiais, mas só até ao 12º ano, e parece que a partir do 12º ano é como se não existissem estudantes com este tipo de necessidades. Portanto, é necessário um decreto-lei que salvaguarde as condições destes estudantes no ensino superior, que permita a transferência dos processos sem complicações, como acontece agora do ensino secundário para o ensino superior. É necessário também que exista um apoio público à aquisição e à manutenção dos equipamentos, dado que estes são equipamentos muito caros, falamos de elevadores, de rampas elevatórias, placas elevatórias, e que as instituições, quer públicas, quer privadas, no cumprimento desta sua missão, que o fazem, não conseguem, nem sempre, ter os equipamentos a funcionar. No nosso caso temos, mas sabemos muitas instituições que não têm, muitas instituições até que têm edifícios antigos, muitas delas até públicas, e que carecem de fazer a adaptação dos edifícios para pessoas com necessidades educativas específicas, e por isso é necessário um apoio do Estado para este grupo de estudantes, que não é assim tão pequeno e que tem o direito à educação, tal como todos os outros. Para além disso, cabe ao Governo também sensibilizar a sociedade de modo a permitir uma melhor inserção destes estudantes no mercado de emprego, de forma a que eles possam autonomizar cada vez mais e que não fiquem entregues a instituições de solidariedade social quando chegam à vida adulta. Porque se queremos falar de uma democracia plena, de uma democracia para todos, temos de facto que criar condições para que isso exista. E essa criação de condições passa pelo papel do Governo realmente dar vantagens às empresas por contratarem pessoas com estas características e por essa via permitir que elas consigam o seu emprego, e mesmo antes disso até nós temos por vezes dificuldade, mas temos conseguido, graças a Deus, temos conseguido que eles consigam fazer o estágio que lhes permita ter a graduação superior. E nem sempre é fácil, porque nem todas as instituições públicas e privadas estão sensibilizadas para isso. De facto, nós temos conseguido, mas há muitas instituições que têm tido problemas com isso. E por isso cabe ao Governo essa sensibilização, esse apoio em termos fiscal, em termos de TSU, de forma a que estes jovens e menos jovens que decidem fazer formação superior depois tenham um enquadramento no mercado de emprego e não se sintam frustrados, porque todos nós sabemos o que é fazermos uma formação superior e depois não encontrarmos trabalho na área, um emprego à saída do curso. E para além disso, é necessário que o Governo aposte na formação dos recursos humanos, na formação dos docentes, para lidar com este grupo específico de estudantes, e também aposte na existência de técnicos que possam estar em sala de aula, nas salas de aula onde existem estudantes com estas características, por exemplo, técnicos que dominem a língua gestual portuguesa, para permitirem, no caso de estudantes que sejam surdos,
para que possam acompanhar as aulas como os seus colegas. Eu próprio já tive vários estudantes surdos e é mais difícil, porque ainda por cima agora, com a pandemia, que temos que usar máscara, eles não conseguem ver os lábios. No passado, quando conseguiam ver os lábios, era um pouco mais simples, falava-se mais devagar e eles conseguiam perceber os conteúdos. Agora, com as máscaras, é mais difícil, porque eles não conseguem, de facto, perceber, e muitas vezes temos que ter um trabalho extra para ajudá-los a perceber aquilo que é transmitido em sala de aula. E por isso é necessário que o Governo, se quer realmente tornar o discurso da sociedade inclusiva, da sociedade para todos, em que todos participam, uma realidade, se quer fazer desse discurso uma realidade, tem de facto que apostar na sensibilização e no investimento junto das instituições de ensino superior, para que tenhamos estes meios e, essencialmente, criar um decreto-lei dirigido ao ensino superior que enquadre estes estudantes. Porque só assim é que vamos ter uma democracia plena, e parece-me que o Governo tem tempo, ainda tem tempo de poder legislar neste sentido, tem tempo de trabalhar com as instituições para construir um bom decreto-lei que defenda os interesses dos estudantes com necessidades educativas específicas. É sem dúvida, doutor, uma matéria que merece uma atenção redobrada e que não tem acontecido até então. Doutor, muito obrigada por mais um programa, ou por mais um comentário semanal. Estamos de volta para a semana. Quanto a si que está desse lado, já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das plataformas sociais. O comentário semanal do Dr. Rui Brito Fonseca está de volta de hoje a 8 dias. Tenha agora uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.